Nesse trabalho, apresentamos um conjunto de pesquisas a respeito dos materiais cerâmicos, apresentando suas principais propriedades, aplicações, classificações e métodos de obtenção. Cerâmicos são materiais inorgânicos e não metálicos que consistem em compostos que são formados entre elementos metálicos e não metálicos, para os quais as ligações interatômicas ou são totalmente iônicas ou são predominantemente iônicas com alguma natureza covalente. O termo cerâmica vem da palavra grega cerâmitos, que significa matéria-prima queimada, indicando que as propriedades desejáveis desse material são normalmente atingidas através de um processo de tratamento térmico a alta temperatura, conhecido por ignição. Foi durante o Neolítico, fase do desenvolvimento técnico das sociedades humanas, que a cerâmica foi inventada. Características. A característica comum a este material é serem constituídos de elementos metálicos e não metálicos, ligados por ligações de caráter misto, iônico covalente. Os materiais cerâmicos apresentam alto ponto de fusão, são de natureza cristalina, porém com o número de elétrons livres é pequeno. Sua condutibilidade elétrica é nula ou muito pequena, embora possam existir materiais cerâmicos semicondutores, condutores ou até mesmo supercondutores. Esses dois últimos, em faixas específicas de temperatura, são comumente estáveis sob condições ambientais severas, possuem grande resistência ao ataque químico. A densidade é comparável à do grupo dos metais leves, variando de 2 a 3 gramas por centímetro cúbico. Os materiais cerâmicos são geralmente duros e frágeis. Sua resistência à tração é baixa, mas sua resistência à compressão é muito mais elevada, 5 a 10 vezes maior do que a resistência de tração. Os principais materiais cerâmicos são materiais cerâmicos tradicionais, cerâmicas estruturais, louças, refratários, provenientes de matéria-prima argilosa, abrasivos, cimentos, cerâmicas avançadas. Estrutura dos materiais cerâmicos. Em geral, a estrutura cristalina dos materiais cerâmicos é mais complexa do que dos metais, uma vez que eles são compostos pelo menos por 2 elementos, em que cada tipo de átomo ocupa posições determinadas no retículo cristalino. A massa cerâmica já pronta, passamos à fase de prensagem por potentes prensas acima de 230 bar, onde as cavidades de 7 cm serão preenchidas e compactadas a 7,5 mm de espessura. Teremos então a base ou biscoito do revestimento cerâmico. A base será então aquecida e seca a temperaturas de 120 a 150 graus centígrados, a fim de adquirir temperatura e resistência para as demais fases de decoração. A base aquecida e seca passa à fase de esmaltação, onde receberá a primeira camada de vidrado ou esmalte, que é formado por argilas brancas e vidrados à base de silicatos, com o nome de engobe ou suporte, que proporciona a textura lisa e a impermeabilidade da base cerâmica. Na base, de acordo com o tipo de revestimento, ela receberá as outras camadas de esmalte ou vidrado, com as cores do produto final. A base já esmaltada passa para a fase de decoração, onde as decoradoras de última geração, que através de micropontos esculpidos em camisas de silicone, transferem os corantes, formando os desenhos e a tipologia do revestimento cerâmico. As cores e desenhos são obtidos a partir de óxidos metálicos, tais como óxido de cromo, que nos dá a cor verde, óxido de ferro, que nos dá a cor marrom, óxido de cobalto da cor azul e demais. A base receberá a última camada de esmalte ou protetiva e ainda a granilha, que nos dá a resistência ao desgaste ou o conhecido PEI. A base esmaltada e decorada entra na fase do processo de monoqueima, onde será transportada sobre rolos contínuos de alta alumina pelos diferentes módulos do forno, com a queima de gás natural a alta pressão. O revestimento cerâmico recebe a primeira temperatura em torno de 400 graus centígrados, até atingir as zonas de queima e sinterização
acima dos 1140 graus, onde a base, mais as camadas de esmalte, mais os corantes e decoração se fundem em um único corpo. Todo este processo, mais o resfriamento, tem aproximadamente 35 minutos, onde os produtos Ceral atendem à norma técnica NBR 13818/97, com grupo de absorção B2B, onde poderíamos ter absorção entre 6 a 10%, e por norma interna Ceral mantemos o produto com absorção de água menor ou igual a 7%. O revestimento cerâmico já pronto será classificado visualmente a fim de eliminar defeitos visíveis, ou seja, produto qualidade A. Não deve apresentar defeitos visíveis em 95% das peças avaliadas, e os produtos B ou Standard ou C Caco podem conter defeitos maiores ou descartados. O produto será separado. As técnicas de produção de materiais cerâmicos assemelham-se muito à técnica da metalurgia do pó. As principais etapas da fabricação são as seguintes: preparação dos ingredientes para a conformação. Esses ingredientes estão geralmente na forma de partículas de pó. A mistura é feita seca ou úmida. Conformação, a qual pode ser feita no estado líquido, semilíquido ou úmido ou sólido, nas condições frias ou quente. No caso líquido, preparam-se uma espécie de lama que é vazada em moldes porosos, de gesso, os quais absorvem um líquido, deixando uma camada de material sólido na superfície do molde. Como ocorre contração, mais lama é adicionada até obter a forma desejada. Por esse método, pode-se produzir peças circulares mediante a rotação dos moldes, como na fundição por centrifugação. Nos casos semilíquidos ou sólido, utiliza-se conformação por pressão. A conformação sólida é empregada para a fabricação de isoladores elétricos, certos tipos de refratórios e peças cerâmicas para a indústria eletrônica. A pressão utilizada é elevada e os moldes são metálicos. Na conformação semilíquida ou úmida, com teores de água que podem chegar a 20%, as pressões são ainda mais baixas e os moldes de menos custo. Emprega-se ainda o processo de compressão isostática para a produção de óxidos cerâmicos de alta qualidade, em peças como isoladores de velas de ignição. Outro processo relativamente recente é a compressão a quente, que permite obter peças de alta densidade e de melhores propriedades mecânicas. A conformação pode ser ainda feita por extrusão, processo que possibilita a fabricação de produtos cerâmicos de argila, como tijolos e telhas. Secagem e cozimento, para a remoção de água e obtenção da resistência final necessária. A secagem deve ser muito cuidadosa, porque excessiva secagem pode resultar em rápida contração, que leva ao empenamento e até mesmo à fissuração. E as peças de cerâmica de baixo custo e menos responsabilidade são geralmente deixadas secando em ambiente normal, protegido contra as intempéries. Esse processo de secagem não existe no caso de peças de qualidade, pois as mesmas são geralmente produzidas a partir de pós. O cozimento é levado a temperaturas que variam de acordo com a composição do material e das propriedades finais desejadas. A temperatura máxima do processo é chamada de temperatura de amadurecimento. As peças refratárias e eletrônicas são cozidas a temperaturas que podem ultrapassar 1650 graus Celsius, para obter-se a vitrificação e as ligações finais necessárias. As ligações obtidas em refratários de alta qualidade são de natureza cristalina em vez de vidrosa. Queima das peças após secagem, acabamento final, quando necessário, tipos de materiais cerâmicos. Os números de materiais cerâmicos utilizados na indústria é muito grande, sobretudo como refratário em aplicações de resistência ao desgaste, aplicações na indústria química e elétrica. Recentemente, vários tipos mais sofisticados foram desenvolvidos para empregos em condições de temperaturas muito elevadas, como em turbinas a gás, motores a jato, reatores nucleares e aplicações semelhantes. A maior diferença entre os tipos comuns de materiais cerâmicos e os sofisticados consiste no fato de que eles últimos não possuem uma matriz vidrosa. Neles, durante o processo de sinterização, as partículas finais de material cerâmico são ligados por reações superficiais, sólidas
que origina uma ligação cristalina entre as partículas individuais.